Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. Aqui estamos nós novamente, em nome de Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai de amor, de bondade, para mais um momento de diálogo fraterno. Neste dia que o mundo cristão, ligado à religião católica, comemora a Páscoa, mas a Páscoa não é um momento exclusivo da religião católica. Os hebreus, ainda lá no período do Velho Testamento, antes de Cristo, já comemoravam a Páscoa. Porém, antes dos hebreus, povos outros que habitavam aquela região também já comemoravam a Páscoa. Aqueles primeiros povos que comemoravam a Páscoa tinham um motivo diferente dos já citados. Para eles, a Páscoa marcava o equinócio da primavera. Era aquele instante que estavam saindo do inverno e iniciando a primavera. Era um momento onde a criação de ovelhas estavam dando suas crias e eles faziam festa para comemorar este momento. Com a saída dos hebreus do Egito, esse momento foi marcado também neste período e ficou aquela passagem do Êxodo assinalada por essa saída. Saída esta que foi feita com turbulência. Embora os encarnados não tivessem a noção, mas os fatos materiais geravam as possibilidades e oportunidades para que isto gerasse o deslocamento também daquele povo, hebreus, escravos dos egípcios naquela época. E foi um ato de nosso irmão Moisés, ao matar o egípcio, que desencadeou todo esse processo, pois ele, após isto, fugiu e nessa sua fuga ele teve de forma mais perceptível a orientação dos espíritos com quem ele, enquanto médium, conversava diretamente, orientando que ele retornasse àquele rei do Egito e conversasse sobre a saída daqueles escravos, a liberação daqueles escravos. Nós encontramos este momento de Moisés no diálogo dele com o Espírito, dizendo: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. E ele tem como resposta: vá, que poremos palavras em sua boca. E lá se foi ele e Arão, conversaram com o rei, e começou aquela passagem que nós conhecemos da saída do Egito, na busca da terra prometida de Canaã. Viagem esta que teve diversas tribulações no seu desenrolar. E aí nós vamos ter a passagem do Mar Morto. Vamos ter o recebimento do Decálogo por Moisés, lá no Monte Sinai. E se conclui aquela viagem, após 40 anos, a entrada da terra prometida, aonde
foi dito a Moisés que ele não teria o direito de entrar naquela terra, apesar de ter conduzido todo aquele povo até aquele instante. Essa passagem de Moisés marca no calendário judaico a Páscoa. Mas essa Páscoa judaica, ela vai marcar um outro momento, alguns séculos depois, na verdade mais de 1200 anos depois, vai marcar o momento do surgimento da Páscoa cristã. Pois com o advento do Cristo e com todas as circunstâncias que marcaram a sua caminhada entre nós, mesmo antes do nascimento, pelas dificuldades passadas por Maria. E lembremos, segundo nos relata a história, que Maria, muito jovem, foi chamada para vivenciar a experiência da natalidade. Já estava prometida a José, conforme o costume daquela época, mas eles ainda não haviam tido relações. Entretanto, ela engravidou. Naquele momento, esta forma de concepção não tinha como explicação nada que justificasse diante daquele povo. Mas assim como aqueles espíritos amigos, anjos, conforme estão no texto, conversaram com Maria, conversaram também com José. No momento arredio em relação às circunstâncias, mas após a conversa com os anjos, caminhou junto com Maria firmemente. E naquele conjunto familiar que surgia, começavam a surgir as primeiras lições de Jesus para cada um de nós. Nas minhas leituras sobre a ajuda e orientação dos nossos irmãos, por certo, de vez em quando me surgem algumas ideias que eu fico a analisar. Se nós voltarmos aos livros das histórias dos povos, desde o começo do mundo, vamos encontrar um instante onde nós tivemos espíritos se materializando entre nós em missão para ajudar ao desenvolvimento do povo, das comunidades. E alguns destes espíritos se sentiram tão envolvidos nas coisas da matéria que desejaram aqui permanecer. Porém, para que isto acontecesse, só havia um meio, que seria renascer pela maternidade. Isso gerou para nós uma história relatada que nós chamamos de anjos decaídos, aqueles que fizeram essa escolha e que tiveram que aqui nascer pela maternidade.
observando o nascimento de Jesus e a oportunidade que esses outros espíritos passaram por aqui bem antes dele enquanto encarnado, eu me pergunto, e agora pergunto a vocês, se aqueles espíritos puderam se materializar para atender a sua missão, embora nem todos tenham conseguido, desde que desejaram aqui permanecer e passar pelo processo da maternidade, sendo Jesus um espírito de alto estirpe, governador do planeta, antes da formação do planeta, não poderia ele também simplesmente se materializar e nos trazer a mensagem que desejava trazer? Por que precisou ele passar pela maternidade? Por que precisou ele se subjugar a dois espíritos, José e Maria, para lhe orientarem em toda a fase infantil e adolescente até adquirir maturidade para seguir sua jornada? E é aí que eu digo que Jesus, desde o ventre, já vinha nos trazendo lições. A importância, o significado de uma família, de uma mãe, de um pai. A importância da submissão do espírito àqueles que o recebe como pai. E aí, quando eu fui analisando estas coisas, me chamou a atenção um detalhe, outro. Nós hoje, encarnados, quando passamos por esse processo de desenvolvimento que avançamos, adolescência adiante, muitos de nós nos rebelamos com relação aos nossos pais, não aceitamos as orientações, as ordens que nos são dadas. Mas Jesus, mesmo após adulto, continuava respeitando Maria. Lembremos da passagem das bodas de Canaã. Aquela festa, onde estando ele e Maria, e havendo falta de vinho, e ela recomenda a ele, solicita que ele tome providência. E ele lembra ela, Maria, não chegou minha hora. Ele sabia que tinha uma missão e ela sabia que ele tinha essa missão. Mas ela, como mãe, insiste. Justifica o momento e os motivos e insiste para que ele dê solução àquela falta de vinho naquele momento. E diante da insistência dela, ele a obedece. Lição de humildade e de obediência. E no tempo certo, ele foi seguir a sua missão. Missão esta que sabemos, cheia de percalços. Mas ele, independente das adversidades do caminho, sempre caminhou com tranquilidade, com respeito a tudo e a todos. Para cada uma de suas palavras, nos dava sempre exemplos seguros, para que não tivéssemos dúvidas sobre aquilo que nos ensinava. Transcorrido todo o seu tempo de divulgação da Boa Nova, tempo este que tratou com diversas pessoas que marcaram a sua história e aquele momento. Ele sabendo quem era cada um e como agiam
mas respeitou a todos. Não fez diferença entre judeus ou samaritanos. Não se omitiu de tratar com prostitutas nem com ladrões, mas principalmente não deixou de cuidar dos leprosos. Naquela época, a lepra era uma pandemia. E Jesus cuidou de quantos pôde cuidar naquele instante. E fazia isto respeitando as leis do Pai e as leis dos homens daquela época. Pois diferente dos dias de hoje, naquela época, os leprosos eram afastados de suas famílias, ficavam em local afastado das comunidades, das cidades, para não contaminarem o conjunto da cidade. Mas Jesus ia a eles, assim como cuidava daqueles que vinham até ele. E tinha sempre o cuidado de orientar que fossem se apresentar ao sacerdote, para que, sendo visto por esses, adquirisse novamente o direito de estar dentro da comunidade. As palavras e as ações de Jesus se agradava a muitos, desagradava a outros tantos. Não exatamente pelos valores espirituais religiosos, mas pelos interesses materiais. Tanto os governadores, os imperadores da época sentiam-se incomodados com sua presença, no aspecto, nos dias de hoje diríamos, político, mas os sacerdotes também sentiam-se incomodados com o que Jesus dizia. E Jesus nos deixa isto bem claro naquela passagem em que é dita que ele expulsou os vendilhões do templo. Porque os sacerdotes naquela época eram quem controlava a comercialização da fé, como se isto fosse possível. E quando Jesus nos falava de um Deus de amor que não punia, não castigava, mas que nos dá novas oportunidades, e despertava a esperança daqueles povos desvalidos, dos mais carentes, dos mais necessitados, isso incomodava, porque mudava o conceito de fé destas pessoas. Aqueles homens que viviam de vender fé teriam sua fonte de renda abalada. E esse conjunto de coisas levou ao processo de prisão, julgamento e condenação de Jesus. Sendo que quando tomaram esta decisão, foi no período próximo à Páscoa judaica, e eles fizeram tudo com muita pressa, pois não poderiam castigar Jesus no período da Páscoa. Então agiram de tal forma que 3 dias antes da Páscoa
aconteceu a crucificação. Achando eles que naquele momento, crucificando, sacrificando Jesus, estariam matando sua ideia. Não sabiam que estavam, na verdade, fazendo com que aquela semente germinasse com muita força, com muita intensidade a partir daquele instante. Que aquele Jesus que ali estava sendo crucificado, logo estaria de volta. E 3 dias após ele ressuscitava, exatamente no domingo de Páscoa, para estar entre os seus discípulos e aqueles que o amavam. E ali nascia, naquele domingo de Páscoa, a Páscoa cristã, que chega aos nossos dias. Através da religião católica, ela se firmou ao longo do tempo. Mas, como dissemos, a Páscoa vai além do judaísmo ou do catolicismo, porque a mensagem que ela nos traz é a mensagem do amor do Cristo para com cada um de nós. Então ela está em uma dimensão muito além daquilo que as religiões podem absorver. Ela nos traz muito mais do que aquele momento do equinócio de primavera dos povos antigos, ou do que o momento do êxodo, ou mesmo daquele momento da crucificação do Cristo a partir da sua ressurreição. Ela nos traz todo o conjunto de lições que Jesus nos deixou. Naquele momento que marcou a nossa história em um antes e um depois, temos exemplos luminosos de como nós podemos perceber uma mesma situação. Nosso querido irmão Emmanuel, que hoje entre nós, através dos escritos do nosso irmão Chico Xavier, nos relata no livro 2000 anos aquele momento com muitos detalhes. E dentre esses detalhes, ele fala da visão do nosso irmão Públio Lentulus, senador romano, que tivera a oportunidade de estar com Jesus e, percebendo a ação da turba naquele dia, naquela sexta-feira, ele nos fala do que percebia da turba, do povo, que fora o mesmo povo que uma semana antes aplaudia e acompanhava Jesus naquilo que é marcado hoje como Domingo de Ramos, que é uma semana antes do processo da Páscoa, e fala da experiência do palácio e daqueles que lá estavam, naquele momento marcado pela indiferença. E ver, no seu relato nesse momento, a negritude que era percebida na visão daquele senador diante dos fatos e das circunstâncias. Mas neste mesmo momento
que Públio Lentulus tinha essa percepção. Sua esposa, nossa irmã Lívia, percebia aquele alvoroço, porém percebia mais do que isso. Percebia aquelas cruzes erguidas lá no alto. E ao observar as cruzes, ela consegue perceber o momento em que espíritos luminosos, inclusive o próprio Jesus, resplandeciam em luz. A cada um de nós é dado o direito de percebermos, de sentirmos aquilo que queremos pela vida fora. A nossa maneira de caminhar, ver e perceber o outro, no nosso jeito de ser, podemos perceber o outro de uma forma luminosa, como podemos perceber em negritude. É preciso que tenhamos a consciência que a nossa forma de perceber o outro tem muito a ver com aquilo que nós trazemos e carregamos dentro de nós. E nisto aí está o grande significado da Páscoa. É a passagem que nós podemos fazer a cada dia de nossas atitudes, da nossa maneira de ser. Então, todos os dias, nos é dada a oportunidade de realizarmos o nosso êxodo, fazendo nossa caminhada de forma diferente, buscando a nossa terra prometida, mas sabendo o que estamos buscando e por que estamos buscando. Sabendo o que realmente queremos encontrar. Aquelas lições do Cristo se multiplicaram de diversas formas, em diversas linguagens e dentro de contextos filosóficos religiosos diversos. Pode nos parecer estranho isto, mas é próprio e adequado às nossas diversas necessidades de entender, dentro da nossa forma de ser, as lições do Cristo. Pois cada um de nós vemos este Cristo e o Deus que ele chama de Pai de formas diferentes. E Jesus sabia disto. Tanto que, na parábola que nós conhecemos como do samaritano, no seu diálogo com o doutor da lei, ele pergunta ao doutor da lei qual o entendimento que este tinha da lei. E quando o outro lhe responde com sabedoria, dizendo que devemos amar ao Senhor nosso Deus de acordo com o nosso entendimento. E Jesus diz: falastes com sabedoria, estás certo. Porque Jesus sabia que cada um de nós temos uma maneira diferente de entender e vivenciar as coisas. Mas qualquer das formas que nós entendamos e compreendamos esse Deus e as lições deixadas pelo Cristo, são formas de amor que nos levam até eles.
É esta forma de amor que deve marcar a nossa Páscoa a cada dia, nos renovando. Aqueles povos que saíram do Egito não saíram simplesmente da escravidão, mas para fazerem aquela viagem tiveram que vencer seus medos, pois o desejo de se libertar, de ser livre, era grande. Nós outros hoje continuamos presos como aqueles povos enquanto estavam no Egito. Só que hoje somos presos aos nossos vícios, através de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nosso egoísmo, nossa prepotência, nossa arrogância. São formas de escravidão das quais precisamos nos libertar. As nossas jornadas de vida nos trazem muitas dificuldades, é verdade. Mas dificuldades estas geradas pelos vícios que carregamos conosco. Então precisamos desses percalços do caminho para que possamos vencer o nosso deserto e a cada dia nos libertarmos um pouco mais de nós mesmos, a fim de nos fazermos merecedores da terra prometida. Terra esta que, com o advento do Cristo, deixou de ser aquela Canaã material, mas tornou-se algo bem maior, que é todo um mundo espiritual. Mundo este que é repleto de mundos materiais outros, em faixas e dimensões diversas, de forma a nos acolher de acordo com nossas necessidades e capacidades. Razão que Jesus nos lembra na última ceia que estaria voltando à casa do Pai para preparar um lugar para cada um de nós. E cita que na casa do Pai existem muitas moradas. Realmente, existem muitos universos e muitos mundos a esperar por cada um de nós, a depender das escolhas que façamos em nossos momentos carnais. As nossas necessidades, o que precisamos fazer para vencermos a nós mesmos, nós estudamos no mundo espiritual. A aplicação das provas que poderão nos promover a mundos melhores, nós exercitamos na matéria, nas dores e dificuldades da carne, aonde somos chamados a vivenciar a humildade, o perdão, a caridade, em exercícios constantes de amor para com o próximo. Exercícios estes que se repetem a cada instante do nosso caminhar, em todos os dias de nossa existência material, nos diversos ambientes aonde convivemos, a começar do ambiente familiar. Se nós compreendêssemos a importância e o significado de uma família em nossas vidas, se compreendêssemos o significado
aonde muitos de nós temos pais que são mais ríspidos conosco. Alguns não têm nem mesmo os pais por razões diversas. Uns por falecimento, outros por escolhas de trilharem outros caminhos e não cuidarem dos filhos. Mas tudo isso tem um significado, tem uma causa. Cabe a mim fazer a minha escolha. Se diante dessas diversidades, se eu quero seguir em paz a minha jornada, ou se quero me tornar um revoltado. Mas tem muitos que conseguem ter a família constituída, que lhe dão toda a proteção, todo o zelo, toda a orientação necessária, mas não aceitam, reclamam da família que têm, não percebendo que aquelas orientações estão lhe preparando para outros embates de vida, onde vai precisar daquelas lições para viver e conviver com outros que vão estar presentes em seu caminho. Eu costumo dizer que a família é a nossa oficina, é o nosso laboratório, que vai nos preparando para os outros contatos, as outras relações que vamos ter em nossa jornada. E como eu dizia, todos os dias, em todos os ambientes por onde andamos, somos chamados a aprendizados. E são essas vivências diárias que fazem a diferença em nossas existências, que vão dizer como será o nosso dia de amanhã. É o nosso deserto que vamos ter que atravessar para chegarmos à nossa terra prometida. É um momento de reflexões. Nós nos perguntamos muitas das vezes por que acontecem determinadas situações em nossas vidas. Se entendêssemos que somos espíritos imortais, que já passamos por muitas existências, e o que nós somos hoje é o melhor resultado de nós. Mas resultado este que requer mudanças, que requer aperfeiçoamento, melhoramento. Então, que aproveitemos a oportunidade. O que nós não devemos fazer, nós sabemos. O que precisamos fazer, vencer a nós mesmos, também sabemos. Nós trazemos este saber conosco em nossas consciências. O que eu preciso botar em prática é exatamente aquilo que eu chamo de difícil, que eu não gosto, que é ser mais paciente com aqueles que andam comigo, compreender minha família, compreender porque eu tenho um amigo que fica sempre a me expor situações complicadas que não são do meu agrado, porque tem aquele parente que eu não simpatizo muito, ou aquele outro que não simpatiza comigo. E diante de todas essas e tantas outras situações, é preciso eu usar da minha paciência, da minha tolerância, compreender que se eu percebo erros, limitações no outro, eu também trago em mim erros e limitações, e que compreendendo isto, eu respeite o outro no seu momento. Eu trate com ele com resignação diante daquilo que eu não gosto, que me incomoda.
pois essa mudança que eu trabalho em mim a cada dia é o meu êxodo, é a minha passagem para um novo momento de vida, é a partir das minhas novas atitudes. Nesse instante atual que estamos vivenciando, a exemplo daquele momento da lepra lá em Jerusalém, estamos vivenciando uma outra pandemia. E se lá a esperança daquele povo no período de Moisés era sair da escravidão para a terra prometida, se a esperança dos primeiros cristãos era esse reencontro com o amor de Deus, a esperança de muitos hoje seria uma vacina que os libertasse da pandemia. É própria para o nosso momento, mas independente da pandemia e das soluções científicas que sejam dadas para ela, precisamos nós nos libertarmos do nosso vício e aproveitarmos as lições deste momento para fortalecermos os nossos laços de família, valorizarmos a importância da convivência em família, para redescobrirmos a importância e o significado do amor, não da paixão, da atração física, mas do amor humano, amor pelo ser humano. O desejo nosso é amar no outro aquilo que ele tem de melhor. Mas antes de eu buscar aquilo que o outro tem de melhor, eu preciso dar aquilo que eu tenho de melhor. Não é por acaso que Jesus nos falou: dai ao outro aquilo que queres receber. O momento nos cobra isto: dar ao outro o nosso melhor. Amar é dar o melhor. Então, nesse instante, nós somos chamados a refletir, a pensar sobre o significado do amor. É Ele que vai poder nos tirar do nosso deserto, do terreno árido de nossas ilusões, para termos a oportunidade de caminharmos em momentos de mais refrigério em nossas vidas, por caminhos mais serenos, mais pacíficos. Muitos de nós falamos de paz, mas buscamos constantemente os embates, buscamos fazer prevalecer nossas verdades como se fossem a única. Ou seja, continuamos alimentando nossas ilusões. E o momento é próprio para sairmos das ilusões, para buscarmos os verdadeiros valores da vida. E só faremos isto quando conseguirmos trazer para o nosso caminhar cada um daqueles que caminham ao nosso lado, dando sentido à nossa vida a partir da valorização que possamos dar ao outro, naquilo que ele é, naquilo que ele tem.
parece ser algo difícil, mas quando tivermos isto como um propósito de vida nosso, por certo, se tornará bastante simples, pois cada um daqueles que caminham ao nosso lado trazem muitas qualidades consigo, carregam muitos sentimentos bons. Alguns têm dificuldade de expressar isto, mas que sejamos nós garimpeiros das coisas boas que existem no outro. Vale a pena descobrirmos essas pepitas, verdadeiros diamantes guardados nos corações. Cada um de nós, em nossa caminhada, nos trancamos muitas vezes naquilo que temos de melhor. E assim como acontece comigo, acontece com outro também. Razão que falei há pouco da necessidade de eu me doar verdadeiramente, de oferecer ao outro aquilo que eu tenho de melhor. Pois à medida que o outro me perceber na minha boa vontade, no meu gesto de boa vontade, ele vai se doar também. E a partir daí, vamos ter surpresas gratificantes em nossas vidas, percebendo o quanto é valioso o ser humano que conosco caminha. O momento é de Páscoa, é de passagem, é de renovação. Aproveitemos este momento. Eu vou pedir permissão a vocês para ler um breve texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, Buscai e achareis. Trata de uma passagem que Jesus nos fala: bate que a porta se abrirá, pede que receberá, procura que achareis. Esta mensagem, esta passagem, tem tudo a ver com o momento que estamos vivenciando. É o momento de abrirmos nossos corações para aqueles que batem à nossa porta. Mas é momento também de batermos nós em outras portas e pedir aquilo que necessitamos. Pois aquele que bate e pede, o Pai sempre concede. O que acontece nestes momentos e que muitas vezes não compreendemos é que o Pai nos oferece aquilo que é melhor para nós. E muitas vezes pedimos coisas das quais não necessitamos. Mas me permitam ler um trecho da mensagem, apenas um parágrafo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, parágrafo 5. Nos diz da seguinte forma: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada, e te será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-te. E irão servir-te de guias. Pede bons conselhos, e nunca te serão recusados. Bate à nossa porta e te será aberta. Mas pede sinceramente, com fervor, fé e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição de teu orgulho.
Ou seja, eu tenho que saber o que pedir e como pedir. No momento que o meu pedido tem um propósito bom, quer que seja em meu benefício ou em benefício de outro, a assistência chegará. Os nossos irmãos espirituais jamais nos abandonam. A todo o tempo, independente de religiões, temos espíritos amigos, fraternos, que conosco caminham. Mas temos um específico, que cada religião dá uma denominação diferente. Para nós outros espíritas, chamamos de mentor espiritual. Os católicos chamam de anjo de guarda. Evangélicos de algumas denominações chamam de Espírito Santo. E assim sucessivamente, de acordo com a linha de pensamento. Mas esses amigos espirituais, independente do nome por quais sejam chamados, nos acompanham durante toda a nossa jornada, nos amparando, nos assistindo. Estão presentes nos nossos acertos, mas também nos nossos erros. Alegram-se com as nossas vitórias, mas entristecem-se quando lhes viramos as costas, não dando ouvidos às suas orientações e agimos de formas equivocadas. Entretanto, em nenhum instante nos abandonam. Mesmo que nos afastemos deles, eles não se afastam de nós. E se em qualquer instante dos meus equívocos eu me perceber no erro e elevar meu pensamento a estes irmãos, a Deus, buscando amparo e assistência, eles se fazem presentes. Possamos nós, então, aproveitar as lições, as orientações que nos chegam e buscarmos uma maior identificação com esses irmãos. Nesse momento que aos olhos de muitos de nós são momentos de dor, existe dor, é verdade, não podemos negar. Mas existem oportunidades de sermos mais solidários. Existe oportunidade de sermos mais caridosos. Na minha necessidade, é justo que eu bata e peça. Mas esteja pronto para que alguém bata à minha porta também e eu abra de bom grado, quer por gestos, quer por palavras, que o outro perceba que sou solidário à sua dor, à sua necessidade, que eu o atenda naquilo que me seja permitido, mas ainda que não possa atendê-lo, que eu some com ele, numa oração, numa prece, até mesmo buscando auxílio junto a outros para que possam auxiliá-lo, que ele perceba o meu esforço e a minha vontade de servir, porque vamos precisar muito em nossa jornada desse amparo também. Então hoje, na medida que tenhamos oportunidade, que sejamos esse instrumento de amor, de paz na vida do outro, que falemos de esperança, desse Deus não que pune, que castiga, mas desse Deus de amor, que tudo que nossos sentidos alcançam foi feito, gerado por Ele, criado por Ele, para nos permitir vivenciar nosso processo evolutivo.
tudo feito com muito amor. Valorizemos este amor. Valorizemos a família que temos, os amigos que temos, mas valorizemos principalmente aqueles que nos mostram nossos erros, nossos enganos. Valorizemos principalmente aqueles que nos causam dores, que pisam em nossas feridas, porque eles, assim como nós, estão carentes de aprendizados, de entendimentos. E a cada instante que nos sentirmos pisados, humilhados, lembremos de Jesus subindo o Calvário, carregando a sua cruz. Mas lembremos principalmente da última lição que Jesus nos deu quando foi encarnado, do perdão para com todos. E deixando o seu corpo ali, nos dá mais uma lição, a lição da vida após a vida, mostrando que nenhum de nós morremos. Através da sua ressuscitação ao terceiro dia, nos disse: meus filhos, vocês também não morrerão. A vida continua. Então esse Deus de amor que nós falamos, além de tudo de belo que nos entregou, ainda nos fez imortais. Aproveitemos esta imortalidade para, compreendendo a importância ou o valor da vida enquanto espíritos que somos, respeitarmos os corpos que temos, vivenciarmos nossa materialidade, pois nos é necessária ao processo evolutivo, mas que possamos viver como espíritos imortais, consciente que meus atos de hoje serão reflexos do meu dia de amanhã, não mais na carne, mas fora dela. Então que eu dê essas lições de amor para comigo e para com aqueles que comigo caminham, na renovação constante da vida, com o coração cheio de amor, esperançoso, confiante em Deus, em suas leis, certo que a terra prometida não foram aquelas terras de Canaã, mas é a terra da imortalidade, aonde, a partir das escolhas que façamos, nos será permitido habitarmos mundos melhores, onde a dor e o sofrimento não mais sejam necessários, onde a paz seja constante em nossos corações. Que confiemos e agradeçamos ao Pai pela oportunidade, que possamos construir um ressuscitar, uma Páscoa na pátria espiritual, com amor e alegria nos corações. Muita paz, muita luz, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade desta noite.